Oi, eu sou Silmara, esse é o Momentum da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre o caso Richthofen e sobre alguns fatores, alguns depoimentos que desmentem as versões que foram apresentadas nos dois filmes lançados, que foi A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais. E esses filmes eles foram roteirizados pela Ilana Kasoy e pelo Rafael Montes. Inclusive, essas informações, que eu vou repassar aqui nesse vídeo, eu peguei do próprio livro da Ilana, que é O Quinto Mandamento, porque aqui é tudo muito bem detalhado. A própria Ilana, ela acompanhou o caso, pessoalmente, então ela coletou muitos dados que são relevantes para a gente poder chegar a uma conclusão sobre as versões que foram apresentadas nos dois filmes. E esse livro aqui que eu tenho, ele é da Dark Side Books, e na verdade aqui tem dois livros da Ilana. Um é esse O Quinto Mandamento, que é sobre o caso Richthofen, e o outro livro dela, A Prova é Testemunha, que é sobre o caso da Isabella Nardoni, tem aqui também. Então aqui é uma junção, desses dois livros, que resultou nesse daqui, chamado Casos de Família. E eu acho esse livro aqui incrível, eu acho que ele, assim, fundamental para quem se interessa, por esses dois casos, porque ele traz muita informação e traz muitos detalhes sobre o caso, sobre o julgamento, as provas periciais, além, de ser uma edição bem caprichada da Caveirinha. Então, eu vou deixar ele aqui atrás para fazer companhia. Antes de começar, então, eu já vou aproveitar e te convidar para você se inscrever no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo. Para não esquecer também, já aproveita e já senta o dedo no botão do like, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link desse livro aqui lá na Amazon, se depois desse vídeo você se interessar, mas lá também tem o meu link geral, que você pode fazer qualquer compra sem ser livros, que acaba me gerando uma comissão e sem que isso mude em nada no valor final da sua compra. Recados dados, então, bora pro que interessa. E antes de começar, jogando as informações e desmentindo, as frases, o que foi falado no filme, eu vou falar, sobre o caso e fazer um contexto. E falando primeiro, sobre os filmes, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais, eles foram lançados na sexta passada, acho que foi no dia 24, pelo Amazon Prime. E aí, nos dois filmes, vai ter exatamente as mesmas frases, as mesmas informações do julgamento do caso Richthofen. Então, o filme da Menina que Matou os Pais vai contar a versão do Daniel Cravinhos, o ex-namorado dela, e ele vai contar o que para ele foi a motivação do crime. Então, ele vai apresentar, a ex-namorada dele como a manipuladora da questão. E o filme O Menino que Matou os Meus Pais vai apresentar a Suzane e a versão dela, falando que o ex-namorado dela, o Daniel Cravinhos, era o namorado tóxico, abusivo, e que ela foi a manipulada da história. E a respeito dos dois filmes, eu gostei bastante. Primeiro, eu assisti O Menino que Matou os Meus Pais por indicação da própria roteirista, a Ilana Kasoy, lá no Instagram. E esse filme eu gostei bem mais do que o outro, e isso, assim, não tem absolutamente nada a ver com a versão apresentada. E sim, porque nesse filme, particularmente, a atuação da Carla Dias, pra mim, tá assim, impecável. E eu achei incrível ela narrando lá no julgamento, porque ficou extremamente nítido a forma, como ela tava falando, extremamente dissimulada, bem cínica, com aquela doçura forçada, bem falsa mesmo, até aquelas frases bem certinhas, aquelas frases de efeito. E ela falava, colocando cada vírgula ali no lugar certinho, e que representou exatamente como foi o depoimento da Suzane. Na internet a gente tem até vídeos, comparando. Então essa parte eu achei muito boa, porque ficou bem real, a forma representada. Ali, só o que me incomodou mesmo foi aquela peruca bizonha, mas que desde o trailer, já mostrava, então eu já sabia que tinha que só aceitar e vida que segue. Aí depois, quando eu assisti o filme da Menina que Matou os Pais, eu gostei também,
mas aí eu gostei menos. Novamente, pra mim, o ponto alto continua sendo a atuação da Carla Dias. Eu achei incrível a forma como ela passa daquela menininha nerd, tímida, introspectiva, pro mulherão que surtava por qualquer coisa. Eu achei, assim, sensacional. E até naquelas partes que eu vejo que o pessoal se incomodou, que ficou too much, ficou muito caricato, até aquela hora, né, que ela tá usando drogas, eu gostei, porque pra mim foi proposital. Porque se no depoimento, né, na declaração, ela fala que ela tava extremamente loucona de droga, que ela tava assim, surtada, sem noção nenhuma do que ela tava fazendo, então a representação era para ser exatamente essa, uma pessoa completamente perturbada que agiu no impulso e maluca, doida, de pedra mesmo. Mas o que acabou me incomodando no segundo filme foi, na verdade, a repetição. E isso daria para qualquer um que eu tivesse começado, o segundo para mim, independente da ordem que eu tivesse feito, eu teria essa mesma sensação. Eu acho que o tempo ele acabou ficando mal aproveitado. Então, né, na minha humilde opinião, eu não acho que tinha necessidade de fazer 2 filmes. Eu acho que em um filme só daria para repassar as mesmas informações e, inclusive, com a mesma intenção de cada um, né, dar ali a sua versão. E acho que não ia dar essa sensação de repeteco. E uma das coisas que eu pensei, né, quando eu terminei de assistir os 2 filmes foi: glória a Deus que o filme não foi lançado no cinema e sim, né, numa plataforma de streaming. Pra mim, dessa forma, faz muito mais sentido do que você ir no cinema, assistir 2 tempos de filme, assistir 2 trailers, talvez pagar 2 ingressos. Pra mim, isso eu já acho, né, que é um acerto, mesmo que foi forçado, né, por motivos de pandemia. Mas pra mim, o que acabou faltando, que desfalcou pra mim o filme, foram as informações contidas no próprio livro da Ilana Casoy, a roteirista do filme, que, na minha opinião, poderia ter acrescentado horrores pro roteiro do filme e que, ao mesmo tempo que apresentasse, né, a versão, o lado de cada um, que concluísse com uma terceira versão. Alguma coisa do tipo: beleza, isso daqui foi o que eles falaram. E o resto, né? E os outros depoimentos? O depoimento do Andreas, por exemplo, né? O irmão da Suzane. E o primeiro depoimento deles, logo que eles confessaram o crime. E as várias outras atitudes estranhas que contestam justamente essas versões apresentadas. Eu acho que essas informações seriam, assim, chave para deixar o filme muito mais rico e agregaria muitas informações sobre o caso. Daí entra a questão, né, que com essas muitas informações adicionais, provavelmente, né, o filme ficaria muito extenso. Só que aí eu também fico pensando que, como foi lançado pela Amazon, talvez, né, poderia rolar uma minissérie com 6 episódios. Se fosse uma coisa, né, um pouquinho mais, assim, documental, eu acho que ficaria muito mais interessante e mais completo. Inclusive, eu super concordo com o ator que interpretou o Daniel, que é o Leonardo Bittencourt, quando ele falou numa entrevista que ele acha muito bom que esses casos de crimes reais, que eles sejam mesmo repassados, que as pessoas falem sobre eles, que eles virem filme, documentário, porque, né, quanto mais visibilidade, mais repercussão, mais esses casos são estudados, mais informações são coletadas e usadas em matérias, assim, multidisciplinares, como psiquiatria, psicologia, direito, até na política. Porque, por exemplo, foi depois desse caso, depois da repercussão toda dele, que foi sancionada uma lei que permite o Ministério Público a pedir a exclusão da herança do herdeiro que cometeu, né, o homicídio doloso ou até a tentativa de homicídio contra aquele que deixa os bens. E esse crime do caso Richthofen aconteceu em 2002 e oficialmente foi só em 2015 que a Justiça de São Paulo excluiu a Suzane da herança. Então, foi quase 10 anos depois do julgamento que aconteceu em 2006. Então, super concordo com o ator que esses casos eles são muito bons para serem estudados, principalmente, né, para entender a motivação do crime com embasamento científico. Daí,
O que acontece? Quando eu terminei, né, de assistir os filmes, eu fiquei com essa sensação, né, de estar faltando alguma coisa, mas eu pensei, mas a maioria das pessoas já sabe, né, o que aconteceu, o caso ele foi amplamente divulgado na imprensa, então todo mundo sabe o que deu, né? Inclusive, ninguém mais aguenta essa história que fiquem falando ainda sobre o caso. Só que aí eu comecei a ver, né, a reação das pessoas que assistiram o filme, e eu comecei a ver pipocando comentários como se os filmes eles repassassem um enigma para ser desvendado. E aí acabou virando o quê? Virou eu acho que essa versão faz mais sentido. Não, para mim a versão do ciclano faz mais sentido. Como se essa conclusão já não tivesse sido feita, devidamente julgada, que foi justamente, né, o que o filme não mostrou. E como as pessoas acabaram não indo atrás, elas começaram a teorizar sobre. Eu cheguei a ver alguns comentários que afirmavam que a Suzane, na verdade, ela não tinha culpa de absolutamente nada, porque nas duas versões ela sofria abuso, ou pelo namorado ou pelo pai. Daí quando eu vi, né, essas reações, aí eu comecei a pensar, então eu acho que deu ruim. Eu acho que a eficiência do filme falhou. Eu até lembrei, né, daquela frase do Sherlock Holmes que fala que é um erro capital teorizar antes de ter as informações. E que as pessoas acabam torcendo os fatos para encaixar na sua teoria, ao invés de formular teorias, mas que se encaixem nos fatos. Só que ali no filme não tem os fatos, tem as versões apresentadas. Então foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra gente relembrar dessas informações, relembrar alguns depoimentos deles mesmos e que acabam desmentindo essas versões apresentadas e que no final das contas não tem muito mais o que a gente teorizar de um caso que já está bem esclarecido, só não foi esclarecido nos filmes. E o livro da Ilana, como eu falei, ele é extremamente detalhado sobre o caso, por isso que eu amei fazer essa leitura. Ele detalha a perícia, o perito criminal, o Ricardo Salada, ele detalha tudo sobre o exame dos corpos das vítimas. Então ele fala sobre o estado dos corpos, a posição, os crânios fragmentados, que tipo de ferimento tinha, as manchas pós-mortem. E além de apontar uma informação, ele vai explicando também. Tipo, tem uma mancha aqui, tudo bem, mas o que ela indica? Indica se o corpo foi mudado de posição e a coloração que indica o tempo de morte, a rigidez, a temperatura do corpo que vai definir, né, a cronologia dos sintomas de morte. Então, assim, é uma verdadeira aula de tanatologia forense, de medicina legal. Inclusive, essas partes eu acho que tem que ter, assim, um pouco mais de estômago forte, né, para ler e digerir essas informações, mas que foram informações essenciais, principalmente para a polícia começar a suspeitar dos depoimentos da Suzane, porque não batia, por exemplo, o horário que ela tinha falado que os pais ela tinha encontrado eles dormindo com o horário de morte. Então, na estimativa, né, que o perito fez, ele incluía a Suzane dentro da cena do crime no horário do assassinato. Então, essa parte eu acho muito interessante. No livro também vai detalhar sobre o IML, sobre a necrópsia nos corpos, inclusive com ilustrações da Superintendência da Polícia Técnica Científica. Essa parte até eu acho que é um pouco mais técnica, então vai rolar algumas descrições, tipo ferimento lácero contuso, perda da substância encefálica. Para as pessoas que não são da área, talvez não achem essas informações tão interessantes, pode ser que fique uma parte meio chata, mas para quem se apega a toda a informação e gosta desses detalhes, tipo eu, também vai super gostar dessa parte do livro. Daí no livro também tem os primeiros depoimentos dos suspeitos, tem também a reprodução simulada quando eles voltam para a cena do crime. Essa parte eu acho bem tensa, porque tem as fotos reais. E no livro também tem o julgamento, né, de 2006, que foi o que foi mostrado no filme. Só que no livro não tem o depoimento dos dois, da Suzane e do Daniel. O livro vai trazer a transcrição dos debates dos advogados de defesa, de acusação, o promotor do Ministério Público e tudo mais. Então aqui, na verdade, eles só citam o que eles falaram no depoimento. Então, por exemplo, o advogado de defesa da Suzane
vai justamente falar que, tá vendo, ó, como ela foi a manipulada da história, olha como ela é ingênua, e o Daniel, que é o oportunista. Daí vem o promotor e fala que não tem nada disso não. A Suzane, na verdade, ela é o cérebro da questão, e o Daniel, na verdade, foi o que teve coragem de colocar a mão na massa. Mas a questão, assim, principal do julgamento, que é o tema chave para os dois filmes, e que a gente precisa entender, é o advogado de defesa da Suzane, o Mauro Otávio Nassif, ele levantou uma tese que a Suzane agiu por coação moral irresistível. Ou seja, que ela agiu motivada por ameaça, que foi uma atitude não voluntária, que ela foi obrigada ou influenciada por motivos externos, como, por exemplo, o uso excessivo de drogas, e que isso iria comprometer o juízo crítico dela. Daí ia rolar o quê? Uma votação para definir, né, a sentença de cada um, incluindo essa tese do advogado de defesa. E isso, por quê? Porque o Daniel e o Christian, eles eram efetivamente os autores dos crimes, né? A questão ali era a Suzane, porque ela não participou ativamente do ato. Então, eles iriam definir por votação se ela era a coautora do homicídio ou se ela agiu por coação moral irresistível. Daí, segundo o artigo 22 do Código Penal, só é punível o autor da coação. O coagido é isento de pena. Então, se os votos fossem a favor dessa tese levantada, a Suzane ela poderia ter a pena drasticamente reduzida ou até poderia ser absolvida das acusações. Então, beleza, agora a gente volta para 2002 para ver se faz sentido essa tese que foi levantada pela defesa e que é o tema principal dos dois filmes. No dia do crime, a Suzane ela chama a polícia para simular, né, um roubo na casa dela. O policial militar que foi acionado, o Alexandre Paulino Boto, ele presenciou a Suzane e o Daniel recebendo a notícia da morte dos pais dela. E ele conta que ele foi, assim, completamente surpreendido com a pergunta que ela faz para ele, que foi: e o que é que a gente faz agora? Que é uma pergunta de ordem prática, tipo, racional, né? Tipo, aconteceu tal coisa, tá bom, qual que é o próximo procedimento, os próximos passos? Isso não combina muito, né, com o depoimento que ela deu, falando que no dia do homicídio ela estava completamente insana, não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo, porque racionalizando ela estava, né? Inclusive, na delegacia também, quando eles foram, né, fazer o boletim de ocorrência, quem estava presente na delegacia acabou se surpreendendo com a reação dos dois, porque eles estavam super confortáveis, trocando beijos e sorrisos, enquanto eles estavam aguardando para depor. A Suzane, inclusive, ela chegou a perguntar para o diretor do DHPP, que é o Departamento de Homicídios, se ela já poderia vender os carros da família e se ela estava liberada para passar o feriado, o próximo feriado que ia acontecer, na praia com o namorado e com o irmão. E, gente, lembrando que o crime ele aconteceu na madrugada do dia 30 para o dia 31 de outubro. Ela estava falando de passar o dia 2 de novembro na praia. E, assim, a primeira justificativa que poderia bater com a versão que ela apresentou no filme, que é a versão, né, do julgamento, poderia ser que o namorado ele estava pressionando ela, que ele queria colocar logo as mãos na grana dela. Mas passar o feriado na praia 2 dias depois do assassinato dos pais dela fazia parte também da manipulação dele. Daí, no feriado em questão, ela não foi pra praia, ela permaneceu na mansão, né, onde os pais foram assassinados, e a equipe de investigação foi até a mansão dos Richthofen e ela atendeu eles de biquíni, porque era um sábado de sol e ela estava aproveitando a piscina com música, cerveja e alguns amigos. Daí, conversa vai, conversa vem, ela leva os delegados até o quarto dos pais e ela fala: bom, aqui foi aonde morreram os meus pais. Assim, claro, né, que cada um tem a sua forma de lidar com o luto e tudo mais. Só que essa reação dela não bate com o que ela relatou, que ela queria agradar o namorado de toda forma e que ela estava sob manipulação excessiva.
porque o namorado ele também manipulava ela, falando que ela não podia de forma alguma se emocionar por conta dos pais, ela não podia esboçar nenhuma reação. Não à toa, né, que um dos advogados de defesa dela, quando ela foi fazer uma das icônicas entrevistas para televisão, ele pediu que ela chorasse e ela respondeu para ele: eu não consigo chorar. No domingo, no dia 3 de novembro, 3 dias depois do assassinato dos pais da Suzane, eles foram comemorar o aniversário dela no sítio da família, ela, o namorado e alguns casais de amigos. Daí eles foram para lá fazer um churrasco e comemorar. Isso, aparentemente, ela conseguia fazer com mais tranquilidade, só chorar mesmo que ela não conseguia. Quando a Suzane confessa o crime, né, no primeiro depoimento dela, ela fala que surgiu entre ela e o Daniel essa ideia de se livrar dos pais, mas ela não conseguia explicar direito quem foi que teve a ideia. Ela falou que eles foram conversando e que a ideia foi ganhando corpo, foi ganhando forma, que foi, né, ganhando mais proporção, e isso faz total sentido, porque dos depoimentos de todas as pessoas próximas, todo mundo afirmava que os pais da Suzane eram completamente contra o namoro. E na cabeça deles, eles só conseguiriam ficar juntos se eles se livrassem dos pais dela. E como ela bem relata, foi uma decisão tomada em conjunto, devidamente planejada, racionalizada, foi pensada com vários dias de antecedência e não uma atitude abrupta, do nada, movida por manipulação ou por alucinógenos. Mas o que de fato derrubou essa versão da Suzane, que ela estava completamente fora de si, foi o depoimento do próprio irmão dela, o Andreas, porque ele presenciou e ele inclusive participou de diversas ocasiões em que ele e a irmã, eles fizeram uso de drogas. Então ele viu, né, a irmã se drogar diversas vezes, ele via a forma como ela ficava. E naquele dia em específico do homicídio, ele diz que ela aparentava normal e de forma alguma sob efeito de algum entorpecente. Inclusive, aqui no livro tem uma parte que mostra como o Andreas ele foi abordado para fazer o depoimento. Acho que ele tinha 15 ou 16 anos. E aí vai mostrar, né, o dia que ele acabou de receber a notícia do assassinato dos pais dele. E o delegado, os policiais precisavam fazer com que ele falasse, com que ele desse informações. E essa parte em específico eu achei assim bem tensa, bem triste, principalmente sabendo como ele ficou depois, né, como ele tá hoje em dia. A forma como eles abordam o Andreas eu achei bem pesado. E eles falam, né, que eles não conseguem arrancar nenhuma informação com mansidão, com flores, como algumas pessoas gostam de chamar. E aí parece então que só existe essas duas formas de lidar com a situação. Ou você traumatiza a pessoa, ou você não soluciona o crime. Não existe, né, nenhuma outra opção. E aí a gente fica pensando, né, se foi um adolescente com essa classe social, com esse sobrenome, a gente imagina mais ou menos, né, quando é uma pessoa de uma classe menor e quando não tem nenhum sobrenome importante. Mas enfim, no filme a Suzane fala que o pai dela sempre foi uma figura exemplar e que ela nunca viu nenhum deslize dele. Já em 2002, a Suzane fala para a própria delegada sobre os casos extraconjugais do pai dela, possivelmente com mais de uma pessoa, e também ela faz alegações, só que extraoficiais, questionando problemas com a sexualidade da mãe dela. Esses comentários ficaram fora dos autos, só que eles acabam, né, contribuindo para a versão do Daniel. Inclusive, a Cláudia, que era amiga da Marísia, a mãe da Suzane, no depoimento dela, ela fala que a Marísia, uma vez, ela chegou a comentar que a Suzane flagrou o pai dela com uma mulher no carro dele. Parecido também com o que o Daniel falou na versão dele. Só que também, na versão dele, ele fala que a Suzane, ela insinuava que ela precisava se livrar do pai dela por conta dos abusos. Só que essa informação também não bate com a confissão dele de 2002. Na confissão, ele relata que ele teve a ideia de matar os pais da Suzane porque ela não estava feliz com os pais porque eles não deixavam
ela namorar com ele. E ele também fala que a Suzane dava a entender que a única forma deles conseguirem ficar juntos seria se livrar dos pais dela, meio que esperando que ele se posicionasse. E, segundo ele, a preocupação da Suzane seria se eles fossem descobertos, e a preocupação dele seria como ficaria o psicológico dele depois de cometer um crime assim. Mas, ao mesmo tempo, ele também relata que em vários momentos eles faziam planejamentos sobre o que eles iriam fazer com o valor da herança que ela ia pegar. Inclusive, eles tinham uma ideia de abrir uma sociedade, os três. Ela, a Suzane, o namorado, o Daniel, e o irmão dele, o Christian. Na versão do Daniel também, a família da Suzane era toda problemática, bebiam horrores, ficavam se xingando, um clima horrível. E a Suzane ali no meio, sem poder se defender. Porém, no depoimento do Rubens, que é o primo da Marísia, ele afirma que o casal ele convivia normal e nega qualquer tipo de alcoolismo, assim como também testemunhou e falou a mesma coisa a Cláudia, que era amiga da Marísia, o próprio padrinho da Suzane e também a Reinalva, que trabalhava lá na casa dos Richthofen de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 17 horas. Ela afirmou que nunca viu a mãe da Suzane beber nenhum tipo de bebida alcoólica e que o pai dela bebia, só que nos finais de semana, então desmentindo também essa versão de que o casal era maluco, não parava de beber, que a pobre Suzane não aguentava mais e que forçou ele a matar os pais. Concluindo então, depois de tantos depoimentos, a votação final que encerrou o caso chegou à conclusão que não, a Suzane não agiu sob coação moral irresistível, que ela foi, sim, coautora dos homicídios por motivo torpe, ou seja, motivo desprezível, motivo vergonhoso, e que também impossibilitou a defesa das vítimas mediante meio cruel e também fraude processual por ter simulado ali o roubo. Então ela foi condenada e teve a mesma pena do Daniel. 39 anos de reclusão e 6 meses de detenção. Existem algumas informações que somente os dois, individualmente o Daniel e a Suzane, sabem a verdade. Como, por exemplo, o fato da Suzane ser virgem ou não quando ela se relacionou com o Daniel, ou com o fato de que ela foi abusada sexualmente pelo pai, ou se o Daniel ele mantinha aquele relacionamento com a Suzane por motivos sentimentais ou motivos materiais ou ambos. Para essas informações não existem provas ou depoimentos, testemunhos que comprovem a verdade, a não ser a declaração dos dois que a gente já viu que é bem variável. Mas Sil, qual você acha então que é a versão que faz mais sentido? Então, por conta dessa variação nos depoimentos, não tem como a gente considerar que uma versão faz mais ou menos sentido do que a outra. Porque essas versões, elas não são deles, elas foram recriadas pelos advogados. Porque a versão deles foi a que eles deram o depoimento inicialmente em 2002. E aí os advogados encontraram uma brecha no Código Penal que poderia contribuir para essa nova versão dos fatos que foram apresentados para poder diminuir a pena deles. Só isso. Mas toda essa narrativa que eles criaram tentando acusar o outro de manipulação, eles mesmos já tinham deixado claro desde o início, sem as instruções dos advogados. Qual foi a justificativa, a motivação? Eles queriam ficar juntos e herdar o dinheiro dos pais dela. É isso. Como nenhuma das versões que foram apresentadas chegam nessa conclusão, então nenhuma faz sentido. E se você gostou dessas informações, dessas associações que eu fiz, tentando retirar os depoimentos lá do fundo do baú, me contem aqui nos comentários. Me contem se vocês gostam desse assunto de True Crime, que eu gosto bastante. Posso trazer mais aqui para o canal. E muito obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! O policial que foi acionado, o Alexandre Paulino Boto, ele presenciou a Daiane